Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gabriel Marques, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade Baiana de Direito, e o tema do nosso Jurisprudência Comentada dessa semana é uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do direito dos testemunhas de Jeová a recusar a transfusão de sangue nos seus procedimentos médicos. Não sei se vocês acompanharam a decisão muito recente, muito interessante do Supremo Tribunal Federal. Tentar entender o que aconteceu nesse processo. Bem, foram 2 recursos extraordinários que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Um recurso extraordinário que veio do Amazonas e um outro recurso extraordinário que veio de Alagoas. Ambos foram julgados pela Corte, um relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o outro pelo ministro Gilmar Mendes, e houve um debate muito interessante nesses 2 processos, que era o seguinte: será que quem é testemunha de Jeová tem ou não direito de recusar a transfusão de sangue num procedimento médico? O Supremo Tribunal Federal entendeu à unanimidade que sim, testemunha de Jeová tem direito a recusar a transfusão de sangue nos procedimentos médicos, e esse direito tem uma fundamentação interessante que a gente vai examinar a partir de agora. Há um primeiro fundamento para esse direito, que é a chamada autonomia individual. Nós vivemos em uma Constituição, em um regime constitucional que garante o Estado laico, ou seja, a separação entre os temas da religião e os temas do Estado. Então, qualquer pessoa tem sua autonomia individual para ter a religião que quiser ter e, inclusive, para não ter nenhuma religião. Então, o direito de autonomia individual que a gente tem que reconhecer segundo a nossa Constituição. E, por outro lado, um segundo fundamento, o direito da liberdade religiosa. A nossa Constituição, nesse ponto, tem um artigo que merece destaque, que é o artigo 5º, incisos 6 e 8 em especial. E nesse artigo a gente vai encontrar alguns conteúdos muito importantes. Nesse artigo 5º a gente vai encontrar, por exemplo, a ideia de que ninguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. A gente encontra justamente no artigo 5º, inciso 8º. E no inciso 6, a gente encontra a seguinte frase, a seguinte menção: é inviolável a liberdade religiosa, ou seja, a inviolabilidade da liberdade religiosa, a importância que tem no Brasil também a liberdade religiosa. Então, disse o Supremo, seja com base na autonomia individual, seja com base na liberdade religiosa, testemunhas de Jeová têm sim um direito a recusar a transfusão de sangue nos procedimentos médicos aos quais vierem a se submeter no Brasil. Mas aí surgiu uma parte interessante desse caso que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte questionamento: e os menores? E os menores incapazes? Será que alguém que é testemunha de Jeová pode exercer esse direito para contemplar o seu filho, a sua filha, portanto, impedindo que eles recebam também a transfusão de sangue? Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal diz que não. Ou seja, para que haja o direito à recusa da transfusão de sangue, é imprescindível que se trate de pessoa maior e capaz, ou seja, alguém que possa, com toda a capacidade, com a plenitude do discernimento, entender as consequências dessa escolha religiosa, dessa fundamentação religiosa, o que não se estende para menores incapazes. No caso dos menores incapazes, prevalece o interesse melhor da criança, o princípio do melhor interesse da criança. Então, a decisão dos pais, ela não se estende no sentido de evitar o procedimento para os seus filhos, eventualmente, tá? Uma situação interessante que eu queria trazer para vocês. E detalhe, gente, 2 recursos extraordinários que, como é natural os recursos extraordinários, dotados de repercussão geral. Ou seja, as teses que o Supremo Tribunal Federal construiu nesses processos são teses que vão ser aplicadas a todos os outros processos que versem sobre temática correlata no Brasil. Esse foi o nosso vídeo dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem o vídeo, compartilhem o vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo, então.